o Marcel Van Hatten fez essa postagem aqui, que eu acho que foi de muito bom tom, onde ele traz essa comparação, mostrando que na Argentina, quando o Lula foi lá, ele visitou a Cristina Kirchner em prisão domiciliar. E isso foi maravilhoso, sabe? Ninguém falou de interferência, nem nada, que é a festa da democracia. Capaz do pessoal até achar que ela está sendo presa de forma injusta. Já no Brasil, quando Milei vem ao país, não, Moraes não deixa ele visitar Bolsonaro, não. Que história é essa? Tá maluco, é? Bolsonaro segue aí no cativeiro, cárcere privado, incomunicável. Por mais que falem que, não, mas ele fala com a Michelle, com a própria filha. Aí o Marcel Van Hatten escreve assim: poucas coisas comprovam melhor internacionalmente a perseguição política e autoritarismo de Alexandre de Moraes. Falando dessa perseguição, que não está restrita a Bolsonaro, mas a gente já volta a falar sobre esse cativeiro. Ontem nas redes sociais, várias pessoas na verdade, estavam batendo nessa mesma tecla. Aqui está bem a pegada do vídeo de hoje. Coisas diferentes ou pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto. Reflitam, com exceção de Flávio, nenhum outro candidato sofre ataques diários. Isso desmonta completamente a narrativa de que Flávio seria o candidato do sistema. Na verdade, o fato de Flávio ser atacado simultaneamente pela imprensa, pelo governo, pelo establishment, demonstra que ele é a alternativa ideal e necessária para o Brasil. Eu também acho. Acho que o Flávio vai ser o marco do fim da Sexta República. E o Gloves vem na mesma linha, só que de forma mais concisa, dizendo: vocês não acham estranho os candidatos de direita serem poupados pela esquerda e apenas Flávio Bolsonaro ser atacado diariamente? Vocês não acham que tem nada errado nisso daí? Renato vai por outra linha. Filhos proibidos de visitar o próprio pai. E uma parte considerável da Faria Lima acha isso normal. Depois não adianta chorar quando o próprio império bilionário for destruído por uma canetada. O churrasqueiro, Leandro Ruschel, de outra ala da direita. Se Flávio vencer, Moraes é prejudicado. Logo, ele opera em casa própria. Irrefutável. Realmente é irrefutável, não tem como discordar do nosso churrasqueiro. E aí, isso é uma notícia, inclusive, que reforça o que o Ruschel está comentando. Ontem Flávio estava no Espírito Santo, em evento do PL, e aqui está uma manchete de uma das falas do Flávio. Flávio diz que Moraes faz advocacia administrativa e que mulher do ministro ganha para fingir que advoga. Prática atribuída pelo pré-candidato a ministro, definindo o Código Penal como um crime de patrocinar interesse privado na administração pública. Moraes e a Imperatriz não comentam. O senador não menciona seus próprios elos com o Paquito. É muito similar, né? Mas tudo bem. Mas voltando. Quando você sai da direita para olhar à esquerda, isso deveria abrir os olhos de muita gente. Porque acho que, assim, se com Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro, Felipe Martins, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, enfim, asilados, presos políticos, se até agora não foi o suficiente, aí eu passo, não, acho que o regime agora vai parar de perseguir, né? O regime já perseguiu o que tinha para perseguir, agora tá de boa. Não, a esquerda jamais parará. O Pensar História é um perfil de esquerda, lulista, óbvio. Aí fala assim, em qualquer país sério, Flávio Bolsonaro estaria preso. Ele recebeu uma resposta, para mim, maravilhosa, que é o que o Fantástico Mundo de Marketing destacou, nessa lapada. Mas percebam que essa fala do Pensar História tem 8 mil curtidas. 8 mil petistas, isentões, ou sei lá, setores da direita que acham que Flávio Bolsonaro deveria estar preso. Eu fico me perguntando pelo quê, né? Assim, um país sério, Flávio deveria estar preso. Assim, como assim? Como assim? Preso pelo quê? Isso é a política petista. Aí o Marvin fala o seguinte, que um país sério, Flávio Bolsonaro não seria candidato. Por quê? Porque Bolsonaro estaria terminando o segundo mandato, Lula estaria preso, assim como José Dirceu e uma cambada de larápios. Em qualquer país sério, ninguém saberia o nome de ministro da Suprema Corte como se fossem estrelas ou políticos. Em qualquer país sério, pelo menos 10 desses togados já estariam fora do cargo. Pelo menos 10. Bom, o Supremo nesse momento tem 10, né? Parece que ele acha que todos deveriam sair. Aí, falando da decisão do Dom Pedro III, Andresa Matais
escrevi uma notinha ontem botando o dedo na ferida e é difícil de refutá-la. Por coerência, Dom Pedro III deveria impedir Michele de falar com Bolsonaro. Ele tem que ficar incomunicável. Ela não é uma agente política, ela não é filha do PL, ela não tende a vir como candidata ao Senado, ela não fala com políticos, ela não pode levar recados de Bolsonaro, e aí? Aí a Andresa comenta que ao proibir os filhos de visitarem o pai por 30 dias, porque lembre, o Carlos está proibido de visitar, o Renan está proibido de visitar, a Eduardo está exilado, e o Flávio também não pode, o Flávio é 90. Mas assim, por que o Carlos e o Jair Renan não podem? Enfim, né, o ministro Alexandre de Moraes escolheu um lado da família. Curioso, né? Seu objetivo era impedir que Bolsonaro interferisse nas eleições, Michele também deveria ser impedida de ter acesso ao marido. Qual a diferença entre o vídeo da ex-primeira-dama e a cartinha de Flávio? Ou, eu acho até nem a comparação com o vídeo é melhor. Qual a diferença da cartinha que a própria Michele postou lá atrás? Ai. E agora do Flávio? Essa carta do Flávio foi a quinta. Michele citou seu galeu 15 vezes. Número fictício, mas foram muitas, durante um vídeo de 27 minutos e 18 segundos, que só ganhou repercussão porque o enteado é pré-candidato à presidência da República. Caso contrário, serviria mais para um quadro no programa do Ratinho. Se a decisão de Dom Pedro III é realmente para impedir que Bolsonaro siga controlando o bolsonarismo, então que seja aplicado de forma coerente. Aí tem outra coisa que eu acho que vale a pena um questionamento. Outra jornalista, então a Michele não pode reclamar que é ataques, só porque ela é mulher. Andressa Matés é mulher, a Bela Megali também. Antes de deixar o PL mulher, Michele Bolsonaro gravou vídeos para candidatas. Já pensou se este empenho, dedicação, tivesse em campo desde o primeiro momento? Sabe? E não só para candidatas, mas para todo mundo que está trabalhando em prol de um país melhor, trabalhando em prol da soltura do marido dela, das vítimas do 8 de janeiro, de corrigir todos esses desmandos, esses problemas judiciais. Poucos dias antes de deixar o PL mulher, Michele Bolsonaro fez gravações para candidatas de 3 estados, Acre, Distrito Federal e Roraima. Isso é complicado porque, por diversas vezes, ela falou, não estou entrando no política, porque eu estou cuidando de Bolsonaro. Aí você fala, poxa, ela não tem tempo de fazer campanha para o Flávio, divulgar o Flávio, ajudar na campanha nacional, porque ela está cuidando de Bolsonaro, mas ela tem tempo de gravar vídeo para as candidatas que ela apoia, do grupo político que ela quer liderar. As peças para TV e rádio serão usadas nas campanhas das candidatas a deputadas na sigla. A própria equipe de Michele foi responsável por editar o material. Poderíamos estar todos nós trabalhando juntos para, enfim, começar a construir a 7ª República, para ver se dessa vez a população terá voz e os interesses das oligarquias ficarão em segundo plano. Carlos Bolsonaro ontem fez um comentário que eu acho que vai numa linha bem diferente, de setores da direita, falando que nas últimas eleições presidenciais, em 2022, cerca de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar e cerca de 2 milhões de votos decidiram os catastróficos rumos que a nossa nação vem tomando desde então. Não se trata mais de esquerda ou direita, mas da direção que o Brasil continuará tomando. Botemos a mão na consciência e pensemos no amanhã. É isso que peço a qualquer pessoa que não tenha lado, mas que tenha amor por seus filhos, netos, familiares e amigos. Não se subestime, não lave as mãos. Você faz a diferença. Eu acho que essas eleições serão decididas a favor do Flávio pelo esforço popular. Eu acho que a gente vai marchar quase até o final. Acho que ali no segundo turno deve ter uns apoios meio tímidos de algumas pessoas. Não acho que vão cair de cabeça. Mas acho que quem vai decidir essa eleição, se for no segundo turno, se o Flávio não levar no primeiro, vai ser o povo. Diante da indignação em relação ao preço da comida, o que está acontecendo, violência, quando começar a compreender mais, quem é o Flávio, por que votar no Flávio, a própria população fazendo campanha para eleger o Flávio. Até lá, vai ficar do jeito que está.